Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 15, onde eu vou falar dos filmes, séries, falar um pouquinho de música e falar um pouquinho de podcast. Esse foi um mês em que eu assisti poucos filmes, além de socializar um bocado, né? Eu estive bem ruíra em março. Eu também andei às voltas com a preparação do curso que eu estou dando sobre Emily Dickinson. Na verdade vai começar no final desse mês, né? Em 27 de abril. Estão convidados, vocês sabem que eu quero fazer vocês lerem sempre mais poesia, né, na medida do que eu consigo, e o curso tá muito mais barato que muito curso por aí que vocês fazem, então assim, não tem desculpa, vamos ler Emily Dickinson, essa grande poeta, uma das mais importantes de língua inglesa e uma das minhas poetas favoritas. Mas então, voltando, por conta aí da preparação do curso, dentre outras coisas, eu vi poucos filmes. Tô aqui com a minha listinha e vou começar a contar pra vocês o que foi. Primeiro eu vi um documentário chamado Racionais, das ruas de São Paulo pro mundo, sobre os Racionais MCs, está na Netflix e foi dirigido por uma mulher, a Juliana Vicente. E são ali os Racionais contando o seu trajeto, né? Como músicos saídos da periferia e como muito estigma esteve em torno deles, né? Sempre um certo conflito com a polícia, ainda que eles só estivessem ali fazendo música. Enfim, essas coisas de movimentações culturais populares, elas costumam incomodar, né? E eu gostei muito do relato deles e de conhecer melhor a trajetória deles, porque eu conheço pouquíssimo, conheço mais mesmo aquele disco deles que ficou muito famoso, que é o Sobrevivendo no Inferno, que inclusive é um disco estranho pra eles, né? Parece que as coisas pesaram um pouco na época da gravação desse disco, mas é um disco que tem músicas de que eu gosto demais. Então fica aí a indicação de um documentário brasileiro muito bom. Depois eu vi um curta muito fofinho, que é o Le Pupille. Bom, não é Le Pupille, é Le Pupille, porque eu acho que é italiano, Le Pupille. Alice Rohrwacher, não sei falar o nome dela direito, eu acho que ela é italiana também. Ela tem um outro filme que eu adoro, que é o Lázaro Felice. Esse é um curta que tá na Disney Plus, uma coisa preciosidade perdidinha lá. E é sobre umas menininhas internas num orfanato católico. Eu não sei se é um orfanato ou se é um colégio interno, acho que é um colégio interno católico. E elas vão passar o Natal, é inverno, é um período de guerra ou de pós-guerra, algo assim. Então tá havendo muita contenção, né? As coisas estão escassas. E aí tem a ver um pouco com essa coisa da obediência ali, de um entendimento do que pode, do que não pode fazer, o significado que elas têm ali pro vilarejo. O filme, ele é um filme um pouco cômico. Ele tem um quê até assim de comentário social, mas ele é um filme cômico e fofo. É muito fofo, eu recomendo demais. Aquelas menininhas fofas aprontando no colégio interno. Depois eu vi um filme pesadíssimo, Holy Spider, de Ali Abbasi no MUBI. O filme se passa no Irã, mas ele é uma produção conjunta com outro país, que eu não vou lembrar agora qual é. Mas ele se passa no Irã e ele é inspirado numa história real pavorosa, que é a história de um cara que decide exterminar as prostitutas da cidade, de uma cidade que é... Eu esqueci o nome da cidade, mas ela é uma espécie de cidade sagrada, ela tem um turismo religioso. E ele vira, então, um serial killer e vai matando as prostitutas. O filme é muito gráfico no modo como ele mostra a violência, e isso pode incomodar muito. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas que não gostaram do filme, acharam a perspectiva do diretor um pouco misógina por causa disso. Eu não tenho certeza se eu concordo. Eu, de fato, durante boa parte do filme, eu fiquei muito incomodada com a maneira explícita como esses assassinatos eram representados. Só que ele faz uma coisa ao longo do filme, em especial no final, que conecta com essas violências, tá? Então, assim, é incômodo pra caramba. Se você tá sensível, eu recomendaria que você deixasse isso pra lá. Afinal de contas, são mulheres já com uma vida muito difícil que estão ali sendo brutalizadas. Não é uma coisa assim de muito sangue, né? Porque ele estrangulava elas, mas assim, fica muito tempo ali na cena, né? São cenas demoradas, essas cenas de morte. Então é muito incômodo, sim. E aí o que acontece? Você vê que a polícia não se mexe direito pra prender esse serial killer, né? O cara vai matando um monte de gente e nada da polícia se mexer. Ele fica meio popular entre as pessoas, então a gente vai vendo a misoginia institucionalizada mesmo, assim, como esse cara vira uma espécie de herói ali, né? E a luta de uma determinada jornalista, não só pra descobrir quem é esse cara, né? Então fica essa oposição entre a história desse cara e a história do jornalista. O filme, nesse sentido, ele tem mais de um foco, né? Mais de uma perspectiva. E essa mulher, ela fica empenhada em expor esse cara e em cobrar da polícia alguma, né, ação concreta em relação a esse cara. Então, assim,
No fim das contas, eu gostei do filme, mas eu entendo que ele tem essa coisa muito explícita de estender as cenas de violência contra mulheres de um jeito que você fica um pouco perturbado. Depois eu vi um filme louquíssimo. Quando eu assisti o Severance, eu fui a ver umas resenhas e conversar com meu marido, que eu adorei essa série, né, que vocês me indicaram, e eu assisti no mês passado, a série em que eles fazem uma ruptura, né, na cabeça para que a parte que vai trabalhar não se lembre da parte da vida privada e vice-versa. A vida privada também não lembra da parte que vai trabalhar. E numa das resenhas eu vi a pessoa comentando, queria lembrar quem foi. Não sei se foi o PH, eu vejo muitas resenhas do PH aqui no YouTube. E também da Mikan, acho que foi da Mikan. E onde ela falava, acho que foi a Mikan mesmo, das influências para fazer essa série. E uma das influências era o filme Brasil, do Terry Gilliam. Terry Gilliam, que assim, ele tem filmes ótimos e os filmes meio errado, assim. Enfim, o Terry Gilliam, que era do Monty Python, né, que eu adoro esse programa de sketches, né, bem-humoradas, comédia, né. E então ele faz esse filme, que é uma distopia, mas é uma distopia cômica. Então é sobre um cara que ele vive num futuro, até como é o nome dele? Jonathan Pryce. Ele fez Game of Thrones, enfim, ele fez o marido da rainha agora no último The Crown. E ele tá novinho, né? E ele vive nesse futuro que é muito burocratizado. Embora ele seja muito avançado numa série de coisas, ele é muito burocratizado. A estética é esquisitíssima e essa estética teria influenciado o Severance. Tem aquela mistura de estado inflado com uma coisa meio mundo pós-apocalíptico, assim, porque as coisas são meio feias mesmo. Tem uma série de atentados e ele fica tendo uns sonhos, assim, utópicos para além daquela realidade que ele vive. Ele tenta consertar alguns erros dessa burocracia excessiva do Estado, ele é um funcionário do Estado, e nesse processo de tentar consertar, ele é considerado um traidor e um inimigo do Estado. Então é uma confusão. O filme é cheio de exagero, ele é muito exagerado. O Terry Gilliam mete um monte de coisa doida no meio do filme. O filme é muito doido, mas eu achei ele muito interessante. E apesar do filme ser muito exagerado, ele acerta muito em certas coisas, assim, num certo comentário sobre a futilidade das pessoas no capitalismo, né, o que se valoriza, né, nessas épocas, enfim. E também essa questão de uma burocracia que muitas vezes mais dificulta do que facilita e que aliena as pessoas. E o Brasil, ele entra aí. Eu entendi que no filme o Brasil é uma espécie de imagem do idílio, dessa utopia que ele tem, que ele fica sonhando com liberdade e com amor. E nesses sonhos fica cantando Aquarela do Brasil. Então é como se o Brasil surgisse para ele como uma espécie de lugar utópico. Foi isso que eu entendi. Eu não sei se o Terry Gilliam sabia que aqui também é um lugar onde a burocracia é bem louca. Mas enfim, não sei. No fim das contas, eu gostei muito do filme. O meu marido indicou exaustivamente porque ele gosta muito desse filme. Esse filme eu não lembro onde a gente assistiu, mas eu vi que ele tá no Star Plus e na HBO Max, então foi um desses dois. Agora vamos para as séries. Eu terminei de ver The Last of Us, né, na HBO Max. Série que eu amei, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto de uma série de zumbi, inspirada num videogame, mas é que eles exploraram a questão dramática, a história dos personagens e o arco dos personagens de uma maneira muito boa. O último episódio, assim, de partir o coração. Eu recomendo muito, se você tá com preguiça de assistir, porque é uma série de briga, de violência e de zumbi, ela é bem mais do que isso. Eles conseguiram trazer e inserir o elemento dramático de maneira primordial, assim, é uma delícia a série, eu adorei. Aí, em seguida terminei a Agretsuko. No último vídeo, no último Fora das Páginas, eu falei que tava vendo a Agretsuko, né, que é o meu desenho japonês da Netflix, sobre uma panda vermelha, e comentei que ela estava aí às voltas com o desemprego do namorado dela, que estava viciado em videogame, porém o negócio vai tomar um contorno político. Eu entendi que o desenho, ele começa a fazer uma espécie de comentário, assim, o Agretsuko sempre faz comentário social, sobre trabalho, capitalismo tardio, essas coisas todas. Mas ele tem uma ênfase na sociedade japonesa, né? Então ele parece estar fazendo um comentário ali sobre a velha política japonesa, né? Então a gente vai ter a Agretsuko se candidatando a um cargo e trazendo a fúria, né? Ela que é a personagem que despeja a sua fúria no karaokê, ela vai trazer a energia da fúria para a campanha eleitoral, que me deixou pensando muito, né, sobre as últimas campanhas eleitorais que a gente tem acompanhado, essa coisa de uma certa raiva, né, e de um certo espírito que acaba movendo ímpetos
mais revolucionários e que se espraiou, né? Que não tá limitada a movimentos de esquerda hoje, né? Hoje a gente tem uma direita revolucionária, uma escalada, vamos dizer assim, da violência, tanto no discurso como muitas vezes nos atos. E eu achei curioso que a Greta tenha botado a fúria aí na disputa eleitoral. Fiquei pensando um bocado. Depois eu vi uma série, a última série que eu terminei de assistir, que chama O Paciente, na Star Plus, e foi indicação de vocês também, que eu falei que já que agora eu tava com o Star Plus, vocês me indicassem programas, né? E, gente, eu adorei. É uma série com o Steve Carell e ele está impecável. Ele é um psicanalista e ele é sequestrado por um dos seus pacientes. Esse paciente está com sérios problemas com a pessoa, né? Sim, não quero dar o spoiler. Mas o Steve Carell fica ali, eu tô falando o nome do ator, não do personagem, esqueci o nome do personagem. Ele é um psicanalista judeu e a série faz uma escolha muito interessante, que é tratar um paralelo entre a história dos judeus no Holocausto, né, e tudo que eles sofreram e o que esse cara tá sofrendo enquanto prisioneiro lá do seu paciente, né. É uma série triste, é uma série que tem um quê de pesada também, ela vai envolver violência, ela vai envolver questões psicológicas densas, mas eu gostei, atuações incríveis, eu tive que fazer força pra não maratonar porque eu queria. E não é uma série muito grande, é uma série curta, que você vê rápido. Agora eu vou falar um pouquinho de música. Aqui perto da minha casa tem um centro cultural municipal que tem programação musical praticamente a semana toda. Eles promovem tanto apresentações como oficinas. E eu costumo ir lá aos domingos, que domingo é meio que o dia que eu tô realmente de folga. Então eu costumo ir lá de manhã para assistir as apresentações. De vez em quando eu vou outro dia da semana. Essa semana passada mesmo eu fui no sábado, não fui no domingo. E eu tive a oportunidade de ver o lançamento de um disco, né, eu sou velha, né, disco, enfim, de um álbum de uma violonista chamada Thaís Nascimento, e o álbum se chama Expressivas. A Thaís é uma violonista gaúcha e ela decidiu fazer esse álbum só com compositoras. Ele é um álbum que só tem peças escritas por compositoras. E ele é inspirado na pesquisa de uma outra violonista que foi brutalmente assassinada nos últimos anos, a Maiara Amaral, que era muito novinha, ela estava fazendo mestrado, e ela fazia uma pesquisa aí em torno das compositoras, né? A morte da Maiara mobilizou ali o mundo da galera da música, do violão, as pessoas ficaram muito fragilizadas, sensibilizadas, revoltadas com o que aconteceu. E a Thaís faz esse movimento super bonito, então, de se apropriar, né, de resgatar, de não esquecer, não deixar a memória da Maiara acabar, né, ela que era novinha demais, assim, uma virtuose que foi levada precocemente, e não permitir que ela seja esquecida. Thaís faz questão de falar da Maiara nas suas apresentações, e eu fiquei encantada com o repertório. Ela toca muito bem, fiquei muito emocionada lá no dia. Eu recomendo muito o disco da Thaís, está no Spotify. O nome todo do disco é Expressivas, Mulheres Compositoras para Violão. Thaís Nascimento, recomendo muitíssimo. Se eu lembrar, vou deixar também aqui o Instagram dela, porque ela tem Instagram. Nesse mesmo Centro Cultural, eu assisti uma apresentação da Cristina Braga, que é uma arpista. Eu já conhecia a Cristina, né, de ouvir falar, acho que eu já tinha assistido alguma coisa dela no passado. Eu gosto muito do repertório dela, ela toca de um jeito assim, é uma espécie de música erudita contemporânea, né, então tem umas coisas meio doidas também, adoro. Ela toca com o companheiro dela, que é ele toca baixo, e ela tem um monte de disco no Spotify, então fica aí a recomendação também. Infelizmente o repertório que eu ouvi não tá gravado ainda, que é um repertório inspirado em pássaros. Então eles falam de pássaros da nossa fauna, e são composições inspiradas nesses pássaros, algumas composições dela e outras, ou do marido dela, e outras composições clássicas de outros compositores muito conhecidos. E eles, foi maravilhoso, assim, me senti no céu, porque eles tocavam o canto do pássaro, falavam mais ou menos de onde o pássaro era, se ele estava extinto ou não, lendas, a gente tem muita lenda, né, ligada a pássaros, então ela descrevia as lendas, e aí eles tocavam aquelas músicas maravilhosas, enfim, tô encantada. Pra quem gosta desse tipo de coisa, procurem Cristina Braga no Spotify, que tem um monte de disco dela lá. E por fim, a última coisa que eu quero indicar é um podcast de uma moça chamada Ariana Menck. Eu conheço a Ariana há muito tempo de blog, eu li o blog dela, ela tem um Instagram também grande, é uma dessas pessoas old school da internet, e ela criou um podcast chamado Para Não Passar em Branco. Eu acho que esse podcast já tem um tempo, mas eu demorei um pouco pra ouvir. Eu ouvi só 2 episódios, que foram com a Lela Brandão
e a Dani Arraes, que são duas figuras na internet que eu gosto também bastante de acompanhar, mas eu quero deixar em especial a recomendação do episódio da Dani Arraes. A Dani Arraes também é uma dessas pessoas da internet que quando era mato, né? Ela tinha um blog muito famoso que era o Don't Touch My Moleskine, e ela hoje tem um projeto na internet chamado Content, né, no Instagram especificamente, que é um projeto para uma internet saudável, gentil, né? Uma internet que não nos deixe doentes e que promova relações mais significativas. Eu gosto demais da proposta do trabalho da Dani. Gosto muito da figura da Dani, ela é muito simpática também. E toda vez que ela aparece em algum lugar falando de internet, eu amo tudo que ela fala. Então assim, como eu sou essa pessoa que não só consome muito, mas também produz conteúdo, eu gosto muito dessas reflexões em torno de uma internet que não nos escravize, não nos oprima, não nos pasteurize, né? Não nos deixe todos padronizados também, ou numa lógica excessivamente comercial, que a gente realmente estabeleça ali trocas. Então eu gosto muito desse episódio, porque eu acho que o diálogo delas duas ali, que são duas pessoas que estão há muito tempo na internet, trabalham com isso, né, a profissão delas, né, tanto a Ariana quanto a Dani, eu gostei bastante. Pra quem também se interessa, eu vou pegar o link do episódio específico, se é que isso é possível, eu acho que é sim, e vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. Então, gente, essas foram as coisas que eu acompanhei no mês de março. Me digam aí o que vocês assistiram, viram, ouviram, recomendam pra nós aí na nossa comunidade, a gente aproveitando esse espaço pra compartilhar figurinhas, né, trocar indicações. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, tchauzinho.